Coríntios. Amém. Então a gente vai iniciar agora o segundo módulo. A gente vai iniciar o segundo módulo agora, que fala da disciplina. Já dormiram depois da Santiago, todos os apóstolos. Esse é o segundo módulo, né? A Epístola de Tiago é o livro Não, ainda é o prático primeiro do Novo módulo Testamento ainda. como provérbio, e é do Antigo. De fato, suas declarações segundo francas módulo. e concisas de verdades morais têm semelhança notável com provérbios. Ela contém pouquíssimas instruções doutrinárias. Doutrinas O seu propósito bíblicas. principal é pôr em relevo o aspecto religioso da verdade. Tiago escreveu a certa classe de judeus cristãos, na qual se manifestava uma tendência de separar a fé das obras. Pretendiam ter a fé, mas existia entre eles paciência sobre a provação, contenda Vai nas agora para secções doutrinas pessoas, bíblicas. informações e mundanismo. Amém. Tiago explica que uma fé que não produz santidade, Disciplina, doutrina, coisa segundo morta, módulo. salienta a necessidade de uma fé viva, A gente eficaz vai, para obter a introdução, conceito geral. Não há Esse livro qualquer tem a conflito finalidade de entre a expor o mais teologia de Paulo simples e a teologia do de fundamento da fé cristã. A palavra Paulo fala doutrina do significa aspecto espiritual e ensinamento. Tiago do E prático. nessas As poucas obras para Tiago páginas sintetizamos o maior número possível de doutrinas bíblicas. Procuramos escrever de maneira simples e bem clara, aos ensinos bem acompanhados de versículos bíblicos. Em nenhuma doutrina frisamos nossa ideia particulares, mas usamos a palavra de Deus para curar e mais límpida verdade. Acreditamos que existe verdade cristã que deve estar na mente e coração de cada autêntico servo, de cada autêntico servo de Deus. A simplicidade desse trabalho é proposital, visto que nesses últimos dias muitos cristãos se esquecendo da simplicidade que há no verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor nos ajude e que cresçamos nela com a ajuda do Espírito Santo. Lembrando sempre a exortação paulina: se morrestes com Cristo, quando aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda à ordenança, como se vivesse no mundo? Tais como: não toqueis, não prove, não manuseis, as quais coisas todas hão de parecer pelo uso, segundo aos preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e cultura. Poder para o crente, uma vida de santidade como dever de cada filho de Deus e Cristo como juiz. Voluntária humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Colossenses 2, 20, 23. A doutrina da Trindade, doutrina bíblica que repousa essencialmente sobre duas premissas. Monoteísmo é uma verdade. A divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo também é uma verdade. Portanto, temos um único Deus, mas três pessoas. A Bíblia Sagrada diz explicitamente que existe um único Deus. Deuteronômio 6:4, Marcos 2, 29 e 32. O apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor, diz no Evangelho escrito por ele: ora, a vida eterna é esta, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. João resgatou essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Registrou essas palavras do Senhor Jesus Cristo, deixando claro que existe um único Deus verdadeiro. E nesse versículo, a expressão Deus verdadeiro está claramente associada à pessoa do Pai. Na declaração do Senhor Jesus Cristo, o Pai é o único Deus verdadeiro. Porém, o mesmo João, que escreveu o Santo Evangelho, que leva o seu nome, escreveu também na sua primeira epístola universal, no capítulo 5, no versículo 20. Também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento, para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Essas palavras afirmam categoricamente a divindade de Jesus. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Podemos observar que o mesmo João que escreveu no quarto Evangelho
foi o autor da primeira epístola a quem referimos assim, sendo ele atribui a palavra de Deus verdadeiro tanto à pessoa do Pai como à pessoa do Filho. Esses textos são prova explícita de que o apóstolo João conhecia a unidade composta de Deus, ou seja, a unidade da essência de Deus, como sendo um único e verdadeiro composto por pessoa, neste caso, Pai e Filho. Não estou dizendo que o Pai seja o Filho, de maneira alguma, mas que o Pai e o Filho são duas pessoas, como o próprio João declara. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, filhos do Pai, serão conosco em verdade e amor. 2 João 3. Se o Pai é chamado de Deus verdadeiro, João 17:3, e o Filho é chamado de Deus verdadeiro, 1 João 5:20, o Espírito Santo é chamado de Deus, Atos 5:3-4. E Isaías capítulo 43, versículo 10 e 11, lemos: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que sabais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Se existem 3 pessoas chamadas na Bíblia de Deus verdadeiro, e ela não admite outro Deus, ou Deus, senão o Deus único, ou admitimos a pluralidade da unidade, ou somos obrigados a admitir o politeísmo, barato, insuportável e grosseiro. O que eu entendo, vou fazer um comentário aqui, sobre a Trindade. Quando Deus diz que eles são um, por quê? Porque eles têm a mesma opinião, o mesmo pensamento, né? Eles têm a mesma ideia, eles pensam igual, eles agem igual, né? Por isso que eles são um. Eles são um. Essa é a minha. Mas claro que Jesus Cristo é o juiz. É ele que vai, Jesus Cristo é o Salvador. O Deus Pai é o Pai de Jesus Cristo, ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, ele deu para Jesus, o Filho dele, todo o poder para quê? Para julgar, para reinar, para fazer o que ele bem quiser no mundo, no reino. Ele deu para Jesus. Tá entendendo? É isso que eu entendo. E Jesus é filho dele. Jesus é filho dele. Amém? Jesus é filho dele. E aí eles se unem os 3, o Espírito Santo, para fazer um só reino, uma só doutrina, todo mundo junto com a igreja que é o corpo, todo mundo pensando, todo mundo adorando, todo mundo cultuando, todo mundo servindo a Deus. Não tem um outro espírito penetrado, não. Não tem o espírito do Satanás, não tem o espírito de ninguém. Do diabo, não. Só Deus mesmo e o povo dele. Que conhece o verdadeiro Deus. Esse é o que eu penso dessa maneira. O povo de Deus que adora o verdadeiro Deus. Porque nós sabemos que o mundo tem vários deuses. Muita gente adora muitos deuses. Adora fulano, adora beltrano. Tem muitas religiões, muitos ensinamentos, mas só que um dia vai reinar só um Deus. Querendo um homem ou não, vai reinar só um Deus. E só uma religião e só uma doutrina, que é a de Cristo. O resto vai ser extirpado. Uma vai ter que prevalecer. Uma verdadeira, que é o que a gente crê, o que é a da Bíblia. É o que é o da Bíblia. Amém. O unicismo, movimento que nega as pessoas da Trindade, também chamado só Jesus, tenta explicar o assunto desenvolvendo a teoria das 3 manifestações. Seria o único Deus verdadeiro que se manifesta em 3 formas, ora como Pai, ora como Filho, ora como o Espírito Santo. Eu entendo assim, que Jesus é o nosso intercessor. Ele é o que intercede por nós diante de Deus. Amém? Ele intercede. E aí Deus ouve quem? A intercessão dele. Eles conversam, eles pedem.
Jesus pede tudinho, tá entendendo? Tenta explicar o assunto desenvolvendo a teoria das três manifestações. Seria o único Deus verdadeiro que se manifestará em três formas, ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo. Essa teoria unicista não encontra sustentação da verdade bíblica, já que na Bíblia encontramos passagens deixando claro que são pessoas distintas e não meras manifestações. João 1, 3, 8, 16, 18, 15, 26. O apóstolo João diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus e o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. 1 João 2, 22. Embora esses versículos foram escritos para proteger a igreja do gnosticismo, nos ensina que não podemos negar a personalidade das pessoas. Quem nega que Jesus é o Cristo, quem nega a personalidade do Pai e a personalidade do Filho, é classificado como mentiroso, contrário a Cristo, já que negar essa verdade bíblica são características da doutrina do espírito do anticristo e não do cristianismo. Ortodoxo. Algumas seitas, por não compreender o ministério de Deus Cristo, criaram uma teoria racionalista paradoxal, negando a divindade de Cristo e a pluralidade da unidade divina. 1 Timóteo 3,16. Assim, desenvolveram um sistema doutrinário peculiar, ou seja, a crença em duas divindades, um todo-poderoso, chamada de Jeová, e outra menos poderosa, ou apenas poderosa, chamada de Jesus. Esse ensino caiu de vez no politeísmo, ou seja, a crença em duas ou mais divindades, algo que é impensável na fé cristã monoteísta, bem diz o credo niceno ou altenaciano, pois da mesma forma que somos compelidos pela verdade cristã a reconhecer cada pessoa por si mesmo. Cansativo, né? Cansativo. Como Deus o Senhor, assim também somos proibidos pela religião católica universal de dizer: existem três deuses ou três senhores. A crença num Deus eternamente subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Contempla a realidade bíblica sem ferir o monoteísmo ético. Não enveredamos para o politeísmo, mesmo para a negação das pessoas. Assim, a doutrina da Trindade não é irracional e antibíblica, como querem os grupos não ortodoxos, mas é plenamente bíblica e verdadeira. Temos, porém, de ter em mente que as seitas arianas não conseguiram dissociar a palavra de Deus do Pai. Todas as vezes que dizemos que Jesus é Deus, elas, no seu complexo sistema de entendimento, acusam a ideia de que estamos confundindo o Pai com o Filho. As seitas arianas precisam entender que quando estamos falando de que Jesus é Deus, não estamos dizendo que Jesus é o Pai, que seja o Espírito Santo, mas o sistema de entendimento desenvolvido por essa seita, elas não permitem esse raciocínio. E a primeira coisa que ouvimos dela quando falamos que Jesus é Deus são as seguintes indagações: se Jesus é Deus, então ele orou por si mesmo. Se Jesus é Deus, então o céu ficou vazio quando ele veio para a terra. Se Jesus é Deus, então Deus morreu. Tudo isso porque eles confundem as pessoas da divindade. Essas perguntas das seitas arianas devem direcionar para os unicistas e não para o que acreditam na Trindade, já que a Trindade são três pessoas e unidade divina. Daí o motivo de qualquer das três pessoas poderem ser chamadas de Deus. Bom, vou fazer um comentário sobre esse que eu acabei de ler, sobre Jesus é Deus. Bom, a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o único Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu único Filho, Jesus Cristo, ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus, ele é ungido de Deus, é o Filho unigênito, ele foi ungido para quê?
para pregar o evangelho, anunciar a palavra de Deus. O Espírito de Deus, ele foi batizado nas águas pelo João Batista, lá no Rio Jordão, e quando ele foi batizado pelas águas, os céus se abriram, veio o Espírito Santo, João viu, que era o profeta que estava pregoando a vinda de Cristo, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Espírito Santo, o João viu, aí o Deus que falou com João disse: o que tu vires, o Espírito descer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quem batiza nós com o Espírito Santo é Jesus, o Filho de Deus. Ele que batiza o crente com o Espírito Santo. Recebe o Espírito dele. Para quê? Para pregar o Evangelho, para entender a Bíblia, para curar os enfermos, para ser filho de Deus também. Para que a gente recebe o Espírito Santo? Para nós testemunharmos, nós somos o templo do Espírito Santo, para nós, o Espírito Santo nos dá força, nos dá coragem, nos santificar, e para nós morarmos no céu junto com Deus. Entendermos a Bíblia, quando nós estudamos, quando nós formos pregar, enfim. Então, Jesus é o Filho de Deus. Ele veio como servo, ele veio para servir. Quando ele morreu, ele foi ressuscitado por Deus, pelo seu Pai. Ressurgiu dentre os mortos. E aí Deus o exaltou. Ele está sentado agora à destra de Deus. Deus deu para ele toda a autoridade. Ele venceu, ele veio ao mundo, foi tentado pelo Satã, enfim, ele venceu. Ele provou para o mundo que o homem, ele amava a Deus sobre todas as coisas. Ele cumpriu a missão dele. Tanto é que o diabo foi derrotado, foi expulso do mundo. O príncipe deste mundo foi expulso. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Tem todo o poder e ele vai reinar. Ele tem todo o poder. O nome dele é poderoso. O nome de Jesus expulsa o demônio. Pela minha experiência própria, que eu já tive experiência. O demônio vai embora. Em nome de Jesus, o demônio vai embora. Em nome de Jesus, os enfermos são curados. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vem. Amém. Então, Jesus é o Filho de Deus e tem todo o poder, foi dado para ele no mundo todo. E ele tem poderes. Todo poder foi me dado nos céus e na terra. É um homem poderoso. Amém. Um homem glorioso. Digno de ser adorado, digno de ser. Amém. Que Deus deu para ele. Foi o Pai deu tudo para ele. Até os anjos adoram, a humanidade adora, o inferno vai adorar, os que moram lá no inferno vão se prostrar, querendo ou não, vão adorar Cristo. Por quê? Porque foi da vontade do Pai dele. Foi da vontade do Pai dele fazer tudo isso. Amém? Então, Deus amou este mundo de uma tal maneira que enviou seu único filho. Jesus é o único filho. Deus não tem outro filho. Seu único filho. Eu acho que o resto era tudo servo de Deus. Os anjos são servos. Satanás era um ser servo. Jesus não. Jesus é o Filho de Deus. Filho de Deus. Filho. E aí a gente somos também filhos de Deus pela fé, porque agora ele adotou a gente com o sangue dele. Ele adotou, quem crê nele, ele faz com que essas pessoas que creem nele se tornem filhos de Deus, adotados. Pela uma adoção, a herança, ele nos adotou. Nós não éramos filhos, não. Mas agora, por causa da rebelião dos judeus, os judeus ímpios, não creram, etc., o evangelho se espalhou para o mundo todo. E quem quiser crer em Jesus se torna um filho de Deus. Aí Jesus multiplicou. Jesus agora tem muitos irmãos no mundo todo. Filhos de Deus. Aí se torna uma igreja mundial, um corpo que vão morar no céu. Assim que eu entendo. Deus, Jesus e o povo dele, os anjos. Os anjos de Deus. E também os líderes, né? Que tem uns 24, 25 anciões, os líderes que estão
fizeram uma grande obra desde a fundação do mundo, desde a fundação, como Abraão, Noé, esses líderes aí que estão na Bíblia, Moisés, Samuel, o rei Davi, os profetas e Jesus, né? Os apóstolos, os 12 apóstolos.